Olá, meus queridos, meus amados em Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesta manhã. Eu quero louvar Deus e agradecer a você por todos os dias, nós estamos aí há pouquinho mais de um ano já, todos os dias na nossa Sala da Esperança pela manhã, ouvindo o nosso Deus falar conosco através da sua palavra. Tem sempre uma mensagem de Deus para nós todos os dias. Nesta hora você é o meu convidado, a minha convidada, seja muito bem-vindo à nossa Sala da Esperança, aqui estudamos a palavra de Deus. Se tem sido para você uma bênção, e eu tenho certeza que tem, porque para mim é uma bênção maravilhosa. Aliás, queridos, a palavra de Deus, ela é o pão da vida. Tá? Ela sacia as nossas necessidades espirituais. Eu convido você a compartilhar estas mensagens, esses vídeos com seus amigos, com seus colegas, com pessoas com quem você conversa, dialoga, fala de Deus. Passa para ela ou pede para ela se inscrever e ativar o sininho da Sala da Esperança. Assim como você, todos os dias ela vai estar recebendo aí uma mensagem da Palavra de Deus através do nosso guia de estudo, que é a nossa lição da Escola Sabatina, que nos leva direto à Bíblia. E todos os dias nós temos um assunto importante a estudar. Então, meu apelo a você, ajude nós a crescermos mais, desenvolvermos mais, levando essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos abrir a palavra de Deus. Ó Deus querido, amado nosso Pai, rogo a Tua bênção neste momento por cada um de nós, todos os meus irmãos que estão estudando comigo a Tua palavra na Sala da Esperança. São pessoas que eu sei de variadas religiões, mas todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. Por isso, o Senhor tem uma mensagem nesta manhã para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia para nós estudarmos a nossa mensagem de hoje. Temos como base a leitura de Jó capítulo 3, verso de 11 ao verso 13, Salmo 115, verso 17, 146, verso 4 e Eclesiastes capítulo 9, verso de 5 e verso 10. Os mortos não sabem nada. É verdade que os mortos não sabem nada? Mas algumas pessoas dizem que os mortos se comunicam, os mortos voltam, E até diz para alguns que o local onde ele está é um local muito feliz, um local, muito bom, muito gostoso, Há também outros que diz que alguém que morreu, e tinha assim um certo vínculo com alguém, ela volta para fazer algum pedido, para fazer alguma súplica, ou mesmo para pagar alguma dívida, alguma coisa, para que desembaraçem o caminho para que ela possa chegar ao céu. Queridos, a Bíblia tem resposta para nós. Será que isto é real? Então, nós vamos estudar na palavra de Deus. Jó, por exemplo, ele diz assim, olha, por que esperar? Já não tem força, eu já não tenho força. E então, por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Jó estava passando por um momento muito difícil na sua vida, depois que ele perdeu tudo, inclusive a sua família, os seus filhos, diante daquela grande crise, daquele conflito que ele estava. E queridos, quem de nós, a um dado momento, assim como Jó, não chegamos a essa conclusão? O que vale a vida? Seria melhor que eu não tivesse nem nascido, ou tivesse morrido logo no parto, então eu estaria no túmulo descansando ali no silêncio. Foi algumas expressões ditas por Jó
no momento mais crítico, no momento mais difícil da sua vida, tá? Nós temos também outro texto importante, queridos, que diz assim, olha, está escrito no livro de Salmo, capítulo 115, e o verso 17, os mortos não louvam ao Senhor, e para o silêncio para onde vai não há projetos. Agora, queridos, se os mortos não louvam o Senhor, o que eles estão fazendo lá no céu? Eles foram para lá para fazer o que se eles não louvam o Senhor? Se a alma que se desligou do corpo e foi para o céu não louva o Senhor. Você viu que realmente a filosofia teológica defendida por muitos, inclusive religiosos cristãos, muitas religiões, né, que têm aí defendido, né, essa teologia, né, da imortalidade da alma, queridos, entra em conflito com os textos bíblicos que nós estamos estudando. Não tem bases, né, bíblica para sustentar essa filosofia teológica de que a alma é imortal. Uma vez que a própria palavra de Deus diz para nós que os mortos não louvam o Senhor. Se eles não louvam o Senhor, queridos, se eles não adoram a Deus, eles não sabem nada, então estão fazendo o que lá no céu? Você viu a incoerência? Pois é, mas não termina por aqui. Nós temos ainda outras mensagens, queridos. Por exemplo, no Salmo, no capítulo 146, verso 4, o texto é tão claro, veja só. Diz o salmista, sai-lhe o espírito, só lembrando a você que espírito, como nós estudamos na lição de ontem, ela tem como referência o fogo de vida. Quando Deus criou o homem, criou o ser humano, diz o texto sagrado do capítulo 2, verso 7 de Gênesis, que ele, né, ao formar o homem, moldar o homem do pó da terra, ele soprou o fogo de vida sobre a narina do homem, ele passou a ser uma alma vivente. E então aqui o salmista Davi está dizendo que quando sai o fogo de vida, tá? Sai o fogo de vida, ou o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acaba todos os seus planos. Meus amados, a pessoa pode ter grandes planos. Planos, quem sabe, de fazer uma viagem, né? Realizar um sonho, planos de construir alguns imóveis, comprar, né, algumas coisas que ele tanto desejou, mas, queridos, quando a pessoa morre, todos esses planos deixam de existir, diz o texto sagrado, diz o texto bíblico. Sai-lhe o espírito ou fogo de vida, né? E ele volta ao pó, e nesse mesmo dia perecem ou acaba todos os seus planos. Agora imagine, queridos, uma alma que saiu do corpo, se desligou do corpo, desprendeu do corpo, e agora ela não tem plano. Ela está vagueando, não tem projeto, sabe? Não tem raciocínio, não tem, sabe? Ela não sabe elaborar nada. Tem coerência? Claro que realmente, queridos, está em conflito encontrado com a Bíblia Sagrada, tá? Mas não termina por aí. Eu quero ler com vocês um texto que é tão claro como o sol ao meio-dia, sem nenhuma nuvem que lhe encobre, tá? Livro de Eclesiastes, no capítulo 9, queridos, é o capítulo 9, verso 5 e o verso 10. Veja só, o verso 5. Olha, os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tem alguma coisa mais clara do que isso aqui, queridos? Eu sei que um dia eu vou morrer. Se Jesus não voltar antes, eu sei, eu tenho que estar ciente disso e preparado para isso. Ok? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A pessoa, quando morre, a sua memória deixa de funcionar. Ela fica no esquecimento, ela não se lembra de mais nada, ela está no mundo do silêncio, ela não tem mais projeto, ela não planeja nada, nada lhe funciona. Queridos, a sua memória jaz no esquecimento. Tá? O verso 6 diz assim, olha, amor, ódio, inveja, para eles já perecerá para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, esse texto é tão claro, é tão real, que não tem como contradizer. A pessoa, quando morre, ela não ama mais, ela não odeia mais, ela não inveja mais, sabe? Tudo terminou, tudo perecera para ela. E ainda mais, queridos, ela não tem parte alguma do que se faz debaixo do céu. A vida terminou, a vida para quem está vivo continua, é sempre, queridos, mas para quem morreu terminou. Ela não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, aqui no planeta Terra onde nós estamos. Para quem está vivo, a vida vai continuar, sabe? Queridos, agora para quem morreu, ela infelizmente não tem parte em nada do que acontece aqui. Ela não sabe nada, ela não planeja nada, ela não vem aqui para pedir nada, ela não vem aqui para implorar nada, ela não vem aqui para dizer que o lugar onde ela está é um lugar muito bom, e ela não vem aqui para nada, ela não funciona mais. É simples assim, queridos. O pó volte à terra, o fôlego de vida que foi Deus que o deu, é devolvido, volta para Deus. Diz o texto sagrado. Agora eu vou ler o verso 10 que diz assim, olha, tudo quanto te vier a fazer a te vir a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem, queridos, como questionar um texto desse. Não tem. Enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo, enquanto você tem oportunidade, tudo que você puder fazer de bom, faça. Porque depois não existe purgatório aonde alguém vai lá se purificar para continuar a sua caminhada para o céu. O que você tem que fazer é agora, é hoje, é neste momento. Diz a palavra de Deus, após São Paulo, lá em Hebreus, né? A palavra de Deus deixa muito bem claro que hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje, o que está sobre o seu poder, sobre a sua mão para fazer, faça. Porque, diz aqui, no além para onde tu vais, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No sepulcro, queridos, lá dentro do sepulcro, quando a pessoa desce para a terra, para o solo, é sepultado. Ali não tem projetos, não tem conhecimento, não tem sabedoria alguma. Tudo terminou, tudo pereceu. Você entendeu? É a palavra de Deus que está dizendo e não eu. Tá? O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Queridos, nós não precisamos criar pânicos de tal maneira, né? Tanto temor da morte, né? Quantas pessoas têm tanto medo, tá? De morrer, que infelizmente parece que o medo lhe causa a morte com mais rapidez.
Mas aqui o texto diz para nós que nós não devemos criar pânico. Por quê? Primeiro, não há inferno de fogo eterno. É antibíblico, queridos, a filosofia teológica ensinada de que a pessoa, quando morre, se não vai para o céu, vai para o inferno e fica ali queimando eternamente. Tire da sua cabeça. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Tá? Nem tampouco existe o purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Onde é que está escrito na Bíblia que tem um purgatório que a pessoa, quando morre perdido, vai para lá para se purificar, para depois ela terminar a sua caminhada até chegar ao céu e encontrar com Deus? Queridos, qual texto bíblico que ensina isso? Tá? E é por isso que muitos têm tanto pavor e medo da morte. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morrerem em Cristo. Não é de admirar que para aqueles que crer, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. Tá? A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Você pode ler em Colossenses, lá no capítulo 3 e no verso 4. Queridos, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ele é o dono da vida. Tá? E todos aqueles que morrerem em Cristo serão chamados, serão ressuscitados primeiro. Quando Jesus voltar, esses estarão apenas por um curto tempo dormindo, descansando, esperando a glória de Cristo e ser chamado para a vida eterna. Aí sim, seremos imortalizados para sempre pelo poder de Cristo Jesus. Aqueles que estarão vivos pela ocasião da volta de Jesus, diz a palavra de Deus que apenas num abrir e fechar de olhos serão transformados da morte para a imortalidade e da corrupção para a incorruptibilidade, como também aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, justificados, imortalizados para sempre. Aí sim, seremos vivificados para toda a eternidade. Um abraço a todos vocês. Que o Espírito de Deus esteja conduzindo a sua vida à luz da bendita palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada, queridos. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Que Deus te abençoe. Te desejo um ótimo e abençoado dia na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.